Passo neste momento a apresentação do nosso palestrante de hoje, José Renato Santiago, consultor de empresas, mestre e doutor em engenharia pela USP, com pós-graduação em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Possui grande experiência no desenvolvimento de projetos voltados para a inovação, gestão do conhecimento, gestão de pessoas e capital intelectual. Atua há mais de 20 anos em empresas nacionais e multinacionais nos segmentos de óleo e gás, engenharia e construção, sustentabilidade, serviços e bens de consumo. Autor de dezenas de livros e artigos, dentre os quais se destacam Gestão do Conhecimento, a chave para o sucesso empresarial, Capital Intelectual, o grande desafio das organizações e Buscando o Equilíbrio. Administrador do site www.boletimdoconhecimento.com.br, que eu já acessei e é muito interessante, onde publica artigos, ideias cujo tema central é o mundo corporativo, com cerca de mais de 10 mil leitores semanais. Santiago discorrerá sobre o tema Como aplicar gestão do conhecimento em problemas de governo. José Renato, a palavra é sua, a partir de agora. Bom dia a todos. Obrigado, Diva, pelas palavras. Obrigado, Pepe, o Eduardo, o Roberto, pelo convite, né? Obrigado a todos os presentes, todos aqueles que estão nos acompanhando pela web também. Antes de qualquer coisa, eu quero explicar o motivo pelo qual vou ficar parado aqui. A Rose até me sugeriu me passar um controle, né? Mas nós, homens, sabemos que fazer duas coisas ao mesmo tempo não é coisa nossa, né? As mulheres sabem muito bem disso também, né? Algumas vezes nenhuma coisa certa a gente sabe fazer, mas apresentar e ficar mudando o slide no controle remoto é muita atividade para mim, eu acho, né? E aqui a gente vai falar sobre um tema, né, a gestão do conhecimento, que é um tema interessante, né, que as pessoas costumam, sempre que escutam o termo gestão do conhecimento, falam, isso aqui é legal, isso pode ser importante, isso pode ser útil para mim, certo? Quer dizer, é um tema que já extrapolou a questão de ser apenas um tema da moda, né? Muito embora, algumas vezes, ele está atrelado a algumas demandas que, na verdade, são mais certo de um pré-conceito com relação ao que é gestão do conhecimento, né? Alguns anos atrás, a gente falava de gestão do conhecimento, a gente já falava de software, né? De portal, de algumas ferramentas, né? E hoje, né, as empresas têm amadurecido, e nós profissionais também temos amadurecido, no sentido de identificarmos que isso é apenas um meio, né? É uma forma pela qual a gestão do conhecimento, o compartilhamento do conhecimento acontece, né? Um encontro como esse, né, onde a gente consegue falar com as pessoas, tanto da forma presencial, trocar ideias, compartilhar ideias, concordar, discutir, efetivamente, nós estamos usando um meio, né, de transmissão, certo? É um meio apenas, mas essa forma de compartilhar é a forma que garante realmente o que a gente chama de gestão do conhecimento, né? Então, não é um conceito, porque, na verdade, gestão do conhecimento, dependendo do enfoque que se dá, pode ser tudo, né? Porque toda atividade envolve conhecimento, envolve competência, habilidade, né? Envolve até mesmo a experiência que a pessoa tem sobre aquele assunto, né? Muitos de nós fazemos as nossas atividades baseado numa expertise que pode ter sido desenvolvida de maneira formal, a partir de capacitação, ou aquele jeito, eu sei fazer de olhos fechados, né? Porque ao longo do tempo é natural que a gente consiga desenvolver alguns conhecimentos que se tornam quase que tácitos, né? Não se tornam nem mais explícitos apenas, né? E é aí que está a questão, que é o grande barato do assunto, né? A gestão do conhecimento existe em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer diálogo que a gente tenha entre os nossos colegas, né? A gente está compartilhando conhecimento. A gente pode estar compartilhando outras coisas também, né? A gente pode compartilhar informação, pode compartilhar algumas opiniões que algumas vezes não tem nenhuma fundamentação maior, né? Mas, poxa, quer momento maior de trocar experiência que o cafezinho, né? Quer dizer,
Se a gente pensar nesse ponto assim e o nosso chefe chegar lá, poxa, a gente não faz gestão do conhecimento, não, a gente toma café, a gente troca ideias no café, que é uma coisa muito mais interessante, muito mais produtiva, né? Porque o ambiente é mais propício para isso, né? Algumas vezes, quando a gente, algumas organizações ou nós tentamos estruturar coisas muito formais, a formalidade tende a prejudicar o que realmente interessa, que é o compartilhamento. Então, quando a gente fala de gestão do conhecimento, e aí pode ser tudo, e particularmente o nome, algumas vezes a gente acha que o nome é gestão, pode ser qualquer coisa o nome, né? Um desafio é gerir essas competências e fazer iniciativas que propiciem resultado para a empresa, né? Não cabe mais se sugerir iniciativa de gestão do conhecimento que não esteja atrelado a resultado para a organização. Porque senão fica só aquela coisa do, é legal. Não pode ser legal. Aliás, pode ser legal também, mas tem que ser produtivo, tem que gerar resultado. E aí o gerar resultado pode ser de várias maneiras. Pode ser resultado financeiro, resultado de melhor relacionamento entre as pessoas, um melhor ambiente para se trabalhar, melhor eficiência operacional, melhor qualidade, né? Então, se alguém chegar, vou fazer isso porque é legal, tá, mas a empresa, pública ou privada, não pode ser só legal. Tem que ser legal para envolver, para compartilhar, mas tem que gerir resultado. E algumas vezes, pela dificuldade de medir os resultados, a gente só faz o que é legal. E o legal, algumas vezes, é uma das primeiras coisas a ser cortada em alguma redução, ou alguma necessidade, ou alguma demanda, né? Então, essa é uma atenção que a gente deveria ter. Mesmo porque esse assunto não é novo. Esse assunto existe desde sempre. Os nomes mudam, né? Quem trabalhou em empresas com origem norte-americana, por exemplo, devem lembrar que as empresas sempre tinham procedimentos, tinham tudo bem documentado, que era a forma pela qual se garantia que o processo pudesse existir, certo? O processo, né, a ordenação de uma documentação, a explicitação das atividades, né, um documento, olha, você tem que fazer isso, essas atividades, é uma forma de garantir que as coisas sejam feitas mais ou menos da mesma maneira. A gente não pode se prender a isso, né? Falar, não, então os passos são esses, eu não posso fazer nada além disso. Porque o diferencial de cada um de nós é a forma como a gente vai fazer com que aquele processo seja atendido. E é esse o diferencial que cada um de nós tem. Algumas vezes nós ficamos meio chateados, algumas vezes, mas eu tenho que ter um curso tal para ter sucesso, a minha exigência no meu trabalho exige um MBA tal, poxa, Pessoal, isso normalmente o mercado busca situações explícitas para tentar comprovar algo que está tácito. Mas nós somos muito mais que isso, né? Nós sabemos disso. Então, esse assunto de gestão do conhecimento não pode ser adotado assim, não, eu vou implantar gestão do conhecimento na empresa. Não, a empresa já possui. Ela já possui iniciativas. Podem ser iniciativas pontuais, podem ser iniciativas até quase individuais, mas as iniciativas existem, certo? O que cabe algumas vezes é estruturar de uma forma que ela gere resultado. Certamente, cada um de nós tem um caso e um exemplo de situação de compartilhamento que a gente faz, formal ou informal. Então, o assunto não é novo, ele é simples. Algumas vezes é muito mais simples. A questão, algumas vezes, é o empurrãozinho, né? E o empurrãozinho pode depender da nossa chefia, pode depender dos outros, mas a maioria das vezes depende de cada um de nós, né? Cada um de nós podemos fazer a diferença nisso. E como é antigo esse assunto, eu vou trazer um exemplo lá de trás, né? Lá nos tempos passados, havia um processo. Porque tudo é um processo, né? Como é que as pessoas se alimentavam, né? As pessoas se organizavam em grupos, de alguma forma eles se organizavam, né? Eles já faziam de uma forma instintiva, pegavam pessoas mais capacitadas, ou mais fortes, ou que tinham conhecimentos específicos sobre aquele assunto, para irem caçar. Mas será que só essas pessoas faziam parte do processo? De buscar, por exemplo, uma alimentação no tempo pré-histórico? Não, cada um tem o seu papel. E cada um, dentro do seu papel, tem aquela excelência
né, que tem que ser considerada. Por exemplo, aqui, nós temos um espaço, quem não está nos vendo na web, tem um espaço grande aqui, super organizado, tudo. Agora, por que está organizado? Porque certamente teve uma atividade anterior de planejamento, teve alguém que veio colocar as cadeiras aqui, certo? Tem um ângulo, as cadeiras aqui estão perfiladas de uma forma paralela. Nós, engenheiros, para nós é ótimo isso, né? Todas as linhas bem paralelas entre elas, né? Tudo. Então, essas coisas acontecem porque tem um profissional que exerceu essa atividade com excelência e garantiu isso. Se a gente não dá a mesma importância para ele, ia estar aqui todo mundo de pé, eventualmente. Ou, de repente, vocês não teriam nem entrado, né, se tivesse bagunçado. Então, olha só, essa atividade de compartilhamento que a gente está fazendo depende de um profissional, né, capacitado, que fez uma atividade, a princípio, simples. Obrigado. A princípio, simples, né? E aí, no processo de caça lá, o que a gente precisava, né? Precisava de pessoas capacitadas, motivadas, né? E a motivação aí era a fome, né? Mas não deixa de ser uma motivação, né? Pessoas precisam se alimentar, ela focada em resultado, né? Ela tem que caçar, se ela não caçar, ela não se alimenta, ela morre. Alinhada com aquele objetivo de alcançar a meta de quantos quilos ele vai conseguir de abastecer a família dele, né, na época. Trabalhar em grupo, haviam estratégias, né? Quando a gente vê, tem canais de televisão sobre caçada animal, tem toda uma estratégia. Os próprios animais fazem estratégias muito específicas para caça, né? Eles se agrupam, né? Então, pessoas é uma coisa a ser considerada. Não é só considerada, é a coisa a ser considerada. Então, todo o processo tem que ter pessoas. E todo o processo tem que haver o envolvimento das pessoas dentro dessas características. Capacitação, motivação. Não adianta ter um profissional com alta capacitação e conhecimento se ele não for focado em resultado. Se ele não for motivado àquilo. Agora, não é só pessoas, né? Ele tem pessoas, eles usam meios para caça, no caso, né? Ele poderia lá ir só na força física, né? O risco de sucesso seria menor. Ele pode ter ferramentas, alguns instrumentos, uma roupa adequada para proteger do frio, ou torná-lo mais ágil na caça dele. Uma estratégia, alguns aparelhos de proteção, nós também fazemos isso no nosso dia a dia. A gente tem processo, somos participantes e temos meios que nos facilitam para que aquela atividade do processo seja executada. Quando a gente juntou as pessoas e os meios, quer dizer, a pessoa e os instrumentos, certo? A gente passa a ter um processo estruturado, né? Então, pessoas e meios formam o quê? Um grupo de atividades e ações que são desenvolvidas pelas pessoas através de uso de N meios, N instrumentos. Por que eu estou forçando essa questão? Porque gestão do conhecimento não é só meio, não é software, não é portal, não é blog, não é isso, né? Ele tem vários meios, que podem ser meios tecnológicos, podem ser meios, uma reunião. Reunião é um meio. Uma atividade como essa é um meio, certo? Então, podem ter várias maneiras, formas, diferentes formatos, e tem as pessoas. Então, falar de gestão do conhecimento e não envolver pessoas, a gente está fazendo outra coisa. Pode ser uma coisa super legal, mas não é gestão do conhecimento. Falar de gestão do conhecimento e falar, eu até estava conversando com o Eduardo um dia desse, falar de gestão do conhecimento e mostrar um software, não, a gente está mostrando um software, está mostrando um portal, certo? Aqui está mostrando um monte de coisa, mas a gente não está fazendo gestão do conhecimento. Tá? Nós temos que atuar nas duas frentes, porque gestão do conhecimento tem que fazer parte de um processo que já está inserido na atividade de cada profissional. Se a gente achar que gestão do conhecimento é uma coisa à parte, que não faça parte do processo das nossas atribuições, é coisa a mais. Para que eu vou fazer? Se eu tenho a minha atividade, eu vou fazer isso e mais isso? Não, ele tem que estar inserido no processo. Então, gerir conhecimento é isso, é atuar junto às pessoas, capacitar devidamente as pessoas, saber se ela tem essa capacitação, saber se ela tem condição de adquirir esse conhecimento. Os meios pelo qual não adianta eu chegar, sinalizar um instrumento e não capacitar o profissional para trabalhar aquele instrumento, certo?
trabalhar questões relativas à motivação, a forma como de ter conhecimento. A gente não detém conhecimento. Conhecimento não é poder, não é o conhecimento que vai nos garantir no mercado de trabalho. Porque se eu tenho o maior conhecimento do mundo, toda uma quantidade enorme de diplomas, certificações, mestrados e doutorados, e eu não sei colocar ele em prática, qual o meu valor no processo? Ah, é importante? É, mas o seu valor no processo fica muito mais prejudicado. Por isso que algumas vezes a gente tende a preferir profissionais aquele que já entram jogando. Aí tem aquela pergunta algumas vezes, poxa, mas as empresas algumas vezes contratam as pessoas porque ela tem o diploma A, diploma B, diploma C. Certo, é verdade. Certo? Mas cabe a nós mudar esse entendimento, certo? Porque nós mesmos que contratamos as pessoas, nós mesmos, quando temos a possibilidade de contratar profissionais, o que é que nós fazemos? Exigimos uma série de situações, de diplomas, certificações, que depois nós sabemos que não é isso que vai garantir que ele entre jogando. Eu não estou incentivando as pessoas a não se capacitarem, que eu estou falando que é importante capacitação, mas não é isso que vai fazer a diferença. Certo? Outra coisa, potencializar o alinhamento da pessoa com os profissionais, isso é gerir conhecimento também. Se eu tenho um profissional que ele tem muita capacidade, mas o objetivo dele, vou ficar 2, 3 anos aqui, vou embora, não vai perpetuar nada aqui, não vai deixar nada, é uma passagem apenas. Pessoal, o que vai agregar valor a isso? Então, muitas vezes, a gestão do conhecimento não acontece porque a gente não atua em questões que não tem nada a ver com conhecimento. A gente está falando muito mais de ambiente, de condições, e questões, até questões motivacionais, de liderança. O primeiro item é capacitar, que eu comentei, né? Mas, caramba, tem tantas outras coisas que são importantes. Aliás, eu li recentemente uma pesquisa que a maioria das vezes o profissional, as empresas demitem profissionais não é por falta de competência deles. É por falta de envolvimento, por falta de questões de atitude, questões de socialização na própria equipe. Esse é o maior motivo das pessoas deixarem os seus empregos. Não é a questão da falta de conhecimento específico. E muito embora a gente contrate, muitas vezes, as empresas contratam de acordo com diploma A, diploma B, diploma C. Então, incrementar ações de trabalho em grupo, não se fala de gerir conhecimento se a gente não tenha trabalho em grupo, compartilhamento, né? Porque conhecimento é uma coisa que, quando eu passo para o outro, eu não deixo de ter. O outro tem também. Agora, quantas vezes, exceto nós, né, aqui da sala, e quem está vindo na web, nunca aconteceu isso. A gente vai lá, faz um curso de capacitação, e quando nos perguntam, o que foi feito naquele curso, a gente vai lá, compartilha, a gente faz uma apresentação do que a gente assistiu, né? Ou tem outros que falam assim, que é isso, eu fui lá, paguei super caro esse curso, vou ficar falando agora o que eu aprendi lá? Não, isso não acontece, né? Por isso é só uma piadinha. Agora, outra coisa são os erros, né? Não ouvir as pessoas. Falar de gestão do conhecimento e não ouvir. Por exemplo, agora, eu não estou ouvindo vocês formalmente. Eu estou olhando para vocês, eu estou identificando que tem pessoas fazendo questionamentos no site, né? Então, isso é a forma que eu percebo o quanto vocês estão interessados ou não, ou o assunto está indo ou não. Certo? Agora, se eu não considerar isso numa iniciativa de gestão do conhecimento, não existe. É aquela coisa, a gente está aqui, aí fala, olha, sentaram 2 pessoas ali, você está falando alguma coisa de gestão do conhecimento. Se alguém não está sabendo o que é, não é gestão do conhecimento, pessoal. Não é. Se não tiver envolvimento, se a gente não for ouvido, não é. Tá? Também não é democracia, tá? Não é assim, gerir conhecimento, todo mundo sabe de tudo. Não. Não é isso. Todo mundo sabe de acordo com o seu conhecimento, a sua competência e seu envolvimento com o assunto abordado. Né? Porque algumas vezes se fala, não, então todo mundo tem que compartilhar tudo. Não, tem que compartilhar de acordo com aquela conveniência. Certo? Democracia e gestão do conhecimento são coisas distintas. E algumas vezes, algumas organizações, elas temem a gestão do conhecimento por conta disso, porque acham que não vai ter uma governança sobre isso, e precisa ter. Porque tem questões que são estratégicas também. E nós temos que ter a ciência disso.
Ignorar conhecimento pré-existente. Obviamente, nas nossas organizações não acontece isso, né? Começa um novo projeto, poxa vida, eu já sabia tudo sobre aquele assunto e ninguém me perguntou e eu não fui envolvido. Isso não acontece, isso é uma fábula apenas. Mas, se não considerar um diagnóstico, não considerar as competências, os conhecimentos das pessoas que estão na empresa, não é gestão do conhecimento, é outra coisa. Pode ser até uma coisa legal, mas não é gestão do conhecimento. Subestimar a cultura vigente, né? Não saber como é que as coisas funcionam dentro da organização. No poder público, em empresas públicas, poxa, a questão da cultura é uma coisa muito forte. E que varia muito, não varia? Nós sabemos, de períodos em períodos de governo, por mais que algumas linhas sejam mantidas, existe uma mudança cultural forte algumas vezes. Algumas mudanças radicais. Ignorar isso é um vacilo. É não estar gerindo conhecimento. Não deu certo porque a cultura lá... Não, espera um pouco, a cultura já estava lá, pessoal. A cultura estava lá. Não deu certo porque eu não sei quem não quis. Pô, uma pessoa tem o poder de fazer com que uma atividade que é compartilhada, que é em conjunto, que é social, não consiga? Algumas vezes é muito fácil, é mais cômodo a gente culpar um ou outro, o chefe, aquele ou aquele outro. Mas certamente eles não têm esse poder todo. Mas nós temos que acreditar nisso. Incentivar iniciativas pessoais acima das do grupo, né? É legítimo que os profissionais tenham os seus objetivos pessoais, as suas metas, né? Mas quando a gente está gerindo conhecimento e iniciativas em grupo, ela tem que, né, o princípio da entidade pública é essa, inclusive, né? O bem do conjunto, né, supera o bem individual, o direito, né? Então, a gente tem que desenvolver meios, né? E nos meios, né, a gente tem que viabilizar ferramentas, né? Um encontro como esse é uma ferramenta, é um meio pelo qual eu capacitei as pessoas, né? Certamente, se não houvesse um envolvimento das pessoas e tivesse só essa sala, ninguém estaria aqui presente. E pessoal da web, acreditem, tem gente aqui, viu? Tem bastante gente aqui. E o pessoal que está assistindo ao vivo, acreditem, tem bastante gente na web. Se tivesse não tivesse só a capacitação, aquela fase anterior, não teria ninguém aqui, nem na web, nem aqui presente. Então, os meios que foram desenvolvidos tornaram possível isso. Mas é meio. É importante dar a devida relevância a ele. Ele não pode substituir as pessoas. Ele tem que dar a devida importância que ele tem. Certo? Porque, algumas vezes, o software é superestimado, sistemas, né, portais, sites, blogs, como se só pudesse existir gestão do conhecimento se tivesse um sistema, né, um gerenciador eletrônico de documentos. Isso tudo é apoio, são formas que a gente tem que utilizar bem para que o processo que a gente está incorporando nos ajude. Ontem eu estava assistindo um programa sobre o Gengis Khan. Né? E o Gengis Khan, ele tinha uma característica, e naquela época, né, eles atacavam de arco e flecha e montando cavalo, e segurando o arco e flecha. Quer dizer, eles cavalgavam sem segurar o cavalo. Mesmo porque não tinha onde segurar também, não tinha nem sela na época. Então eles sentavam lá e colocavam lá o arco e atiravam, né? E o que acontecia? O que fez? Um dos motivos que o Gengis Khan vencia com maior frequência, porque ele considerou que se ele está usando o meio cavalo para atacar, ele tinha que admitir que tinha um outro meio de ataque, que era a flecha, que não poderia esbarrar no cavalo. Se as flechas se o arco da flecha fosse muito comprida, na hora que ele mirasse, né, o arco certamente bateria no corpo do cavalo. E aí erraria a mira. Então o que é que ele desenvolveu? Ele desenvolveu um arco que era feito do chifre de um determinado bovino lá da época dele, que era mais curto o arco. E que dava a possibilidade dele girar
não girar totalmente, mas atirar com a flecha de qualquer posição que fosse, sem que o instrumento flecha batesse no outro instrumento cavalo. Pessoal, se eu não considerar os instrumentos adequados, eu não adianta eu capacitar a pessoa, certo? Se eventualmente eu não considerar uma sala confortável aqui, todos sentados, de forma adequada, um coffee break, um café, uma água, tudo, vai chegar uma hora, vocês vão cansar e não vai ter a mesma eficiência. Se eu gerar um acesso à web para as pessoas assistirem a apresentação e for um acesso ruim, certo? Que eu não posso sair daqui porque senão muda a tela, muda a imagem, tudo, eu estou danificando, eu estou prejudicando esse meio, estou dificultando que ele aconteça. Então, voltamos para aquele primeiro slide. O desafio é trabalhar pessoas, certo? E práticas e iniciativas que juntos vão formar os meios, que pessoas e meios formam um processo. Então, nós não podemos considerar a gestão do conhecimento se não considerarmos um processo. E ela é um processo. Porque ela gere pessoas e gere meios que vão montar um processo. Então, fortalece ainda mais o entendimento que não é algo novo, porque processo sempre existiu. Ele existe desde sempre, tem que ser simples. Se a gente fizer um processo muito complicado, com muitas condicionantes, tudo, a gente nem entende o processo. Se eu não conseguir entender o processo, como é que eu vou executar? Que a gente fica naquela coisa, eu tenho que entender o processo, eu ainda tenho que fazer. E ainda tenho que gerir conhecimento, se for outra coisa. Então, eu vou apresentar agora uma situação feita numa empresa pública, né, no órgão público aqui de São Paulo, que era a central de atendimento. A central de atendimento da cidade de São Paulo, nas suas várias secretarias, recebem milhares de pessoas diariamente. Certo? E havia uma questão que é muito comum acontecer em muitos órgãos, que é o quê? Fila. Mas não é só fila que tem, né? É fila, é muita gente saindo lá de todas as partes de São Paulo e vindo para o centro para solicitar um serviço. A quantidade de atendimentos que se faz nas várias centrais de atendimento de São Paulo e em várias partes do Brasil, é muita gente sendo atendida. E agora imagina, trazer esse povo para um local longe, certo? Filas enormes, gigantescas, que nós esbarramos nas ruas com filas enormes, gigantescas, né? Problemas de reclamação, certo? Mau atendimento, porque na verdade não é questão do mau atendimento. A pessoa já fica na fila, tem que esperar horas por ser atendida. Quando vai ser atendido, o pessoal já está, o nível de estresse já está tão alto, e o nível de estresse dos dois lados, né? De quem está atendendo e quem vai ser atendido. É uma relação fadada ao fracasso, né? Não vai dar certo esse negócio. Então, a questão aí era processo. Mas a partir do processo, foi possível ser feitas iniciativas junto às pessoas e junto aos meios para que o processo funcionasse. E aí é que a gestão do conhecimento entra com algumas iniciativas que podem potencializar isso. E muitas delas, pessoal, dependem de cada um de nós, né? Então, trabalhamos com pessoas e meios. Então, a primeira atividade foi feita junto às pessoas. Primeira coisa, cerca de 800 a 1.000 atendimentos por dia. Será que as nossas equipes sabiam que tipo de problema eram os mais recorrentes? Os motivos pelos quais as pessoas se locomoviam das várias regiões da cidade para virem até o centro para serem atendidas? Se eu for implantar qualquer melhoria de processo que eu não considere essas perguntas básicas, eu estou trabalhando com o processo? Eu não estou trabalhando com nada. Agora, infelizmente, algumas vezes, a gente vai buscar a solução de iniciativa e não pergunta para os envolvidos, que são aqueles que resolvem. Como é que eu vou resolver uma questão de atendimento se eu não vou ouvir os atendentes ou as pessoas atendidas?
eu vou ficar só olhando lá e ver, legal, é importante olhar, é importante observar, é importante ter um entendimento de fora. Mas simplesmente isso, sem ouvir as pessoas, não acontece. Foram identificados os problemas realmente existentes, né? Então tinha, por exemplo, tinha um senhador, né? Cada central de atendimento tem você passa pela central de atendimento, você recebe um canhoto, um número, né? Se verificou que ao entrar na central de atendimento, havia o registro do começo do atendimento. E aquela informação não era usada para nada. Era só usada para saber quantas pessoas tinham sido atendidas no dia. Pessoal, é muito pouco. Saber que são 1000 pessoas não agrega nada. Qual que é o objetivo da central de atendimento? É atender o maior número de pessoas possível? Não. Não. Ah, mas se eu atender muito pouco, não vai ter mais a central. Não. Eu tenho que atender bem. Qual que é exatamente o meu produto? Eu vou ser medido pelo quê? E aí teve que ser feita... Vamos lá, vamos conversar com a diretora da central. Olha, você avalia a central por qual tipo de indicador? Ah, quanto mais as pessoas são atendidas, não é quantidade maior, porque se está vindo ser atendida é porque tem alguma coisa. A não ser que seja obrigatório que ela venha. É obrigatório que ela venha? Pode ser que seja. Pode ser que o processo contemple que a pessoa tenha que se locomover das várias regiões de São Paulo e venham até o centro para serem atendidas. Pode ser que o processo seja esse. E aí, se o processo for esse, a questão da fila não vai ser resolvida tão fácil. A gente vai ter que fazer o quê? Contratar mais pessoas, contratar mais espaço, certo? Mas o curioso que era o seguinte, a fila só era de manhã. À tarde não acontecia. Então... Por que acontecia de manhã a fila, à tarde não? Porque as pessoas queriam resolver logo, porque elas já sabiam que, nossa, vai demorar muito, então eu vou chegar cedinho. Chegar o mais rápido possível. E aquela coisa, né? Algumas vezes a central abria 9 horas e tinham pessoas 6 da manhã já na fila. 3 horas. E nem começou o atendimento. Parece show, né? Show, algumas vezes, em várias partes, a pessoa, parece que tem a competição, né? Ah, não, estou aqui há uma semana, né? Esperando, aí eu fico pensando, nossa senhora, você não tem nada para fazer, né? Ficar uma semana na fila. Mas o pior é que no atendimento desse caso, as pessoas têm o que fazer. E essas 3 horas fazem diferença na vida dela, certo? Então, o que foi feito? A gente começou a verificar possibilidades de mudar. Agora, quem deu as soluções foram os próprios atendentes. Se não houvesse nenhuma iniciativa de uma comunidade formada pelas pessoas para discutir os problemas existentes, não aconteceria. Tem atendimento que é mais demorado. Pô, se tem atendimento mais demorado, por que a gente não marca um dia certo para esse tipo de atendimento? Porque algumas vezes pode, outras vezes não pode. É ouvir as pessoas realmente envolvidas, trabalhar como um processo. Então foram realizadas comunidades de práticas, quer dizer, cada dia era uma região. Era assim dividido, cada dia era uma região. E o que acontecia? Tinha dia que não tinha fila. Poxa, será que nunca tinha passado pela cabeça da, sei lá, pessoa da que atendia segunda-feira, e o pessoal da quarta, poxa, por que no teu dia não tem fila e no meu dia tem? Foram feitas comunidades para discutir esses assuntos. Representantes de cada área iam lá e iam expor o que era discutido, as maiores ocorrências de problemas e de tipo de atendimento que eram feito. Certo? Esse compartilhamento. Agora, no começo, você acha que o pessoal da quarta, por exemplo, queria falar para o pessoal da segunda o motivo pelo qual... Né? Algumas pessoas não. Pessoal, algumas pessoas nunca vão compartilhar. Porque faz parte também. A gente não vai achar que, não, então é tão legal todo mundo. Não. Tem pessoas que não vão compartilhar, mas esse aí são exceções. Ela não vai ter o poder de contaminar a todo um processo das pessoas não fazerem isso. Aí nós fizemos também encontros com a população também. Tem que ouvir os dois lados, né? Porque se a gente escuta só um lado,
Primeiro que a gente só escuta só o pessoal do atendimento, a gente fica com raiva do pessoal, dos clientes. A gente fala, nossa, esse povo vem aqui só para perturbar o povo, está tão quietinho aqui, caladinho, né? Tudo comportado. Agora, se a gente só ouvir o cliente também, a gente já chega pé da vida para falar com os atendentes também. Se não ouvir todos os lados, não é gestão do conhecimento. Então, se qualquer proposta feita com relação a esse assunto e nós não fomos envolvidos, as pessoas não foram envolvidas, pode ser qualquer coisa. Não é gestão do conhecimento. Outra coisa que nós fizemos foi agendar os atendimentos, que era uma prática que acontecia num dos dias, que era o motivo pelo qual não havia fila na quarta-feira. Eles agendavam o atendimento ao longo dos dias. É fácil fazer isso? Bem, primeiro que é uma coisa melhor porque eu não precisava contratar mais pessoas. Eu tinha um atendimento muito melhor porque as pessoas esperavam menos. Havia a garantia que as pessoas iam ser atendidas dentro daquele horário dela. Pessoal, qualquer serviço público hoje, nós temos agendamento. Por que lá não havia agendamento? Algumas equipes achavam que se a gente falasse isso para o cliente, para o munícipe no caso, ele não ia aceitar. Ah, não, cheguei cedo pra caramba, você vai atender no meu horário. Não. Qual que é o produto que você está vendendo? Você está vendendo cidadania também. Você está vendendo comprometimento, tem direitos e deveres. E uma vez claro isso, em 15 dias nós implantamos o agendamento de horário. Em 15 dias acabaram as filas. Não há mais fila na central de atendimento. Não há mais fila. Com agendamento. Agora, só isso resolve? Não, não é só isso que resolve. Por quê? Pode ter muitos tipos de serviços. E tem serviços que não precisavam ser feitos aqui. Não precisava locomover o pessoal da Zona Leste, Oeste, Sul e Norte até aqui. Existiam atividades que podiam ser feitas no próprio local, na própria região. Evitava o transporte dessas pessoas para cá, que é o melhor dos mundos. A pessoa ser atendida próxima à região onde ela mora. Ser atendido mesmo. Será que todo cliente vai querer ser atendido perto da região? Não. Porque tem pessoas que vão querer vir aqui no centro de São Paulo, por exemplo, porque acreditam que, não, lá no centro é melhor porque está mais perto do poder. Não é? Tem. Existem pessoas que, não, está mais perto dos órgãos oficiais, então eu vou até lá porque o chefe está lá. Sim, tem pessoas que vão pensar isso. Mas a maioria das pessoas não vão trocar a comodidade de se deslocar, de acordar 4, 5 horas da manhã, pegar 3, 4 horas de transporte para vir aqui, esperar mais 3, 4 horas para ser atendida no final da tarde. Então foram ações que envolveram muito a atuação junto às pessoas e aos meios que foram utilizados para buscar a melhor solução. Esses meios foram meios voltados relacionados com gestão do conhecimento, comunidade de prática, os encontros, as reuniões, os brainstorms que foram feitos. Passar algumas informações para um site para que as pessoas pudessem resolver os problemas diretamente no site. Meio. Então houve uma questão forte teve curso de capacitação com os profissionais. Então foi atuado junto aos profissionais e junto aos meios. E com medição de resultado, né? Que é o fim das filas. Aí, em seguida, nós fizemos uma pesquisa de atendimento junto aos clientes. Preocupadíssimos, pessoal. Porque na semana da pesquisa, teve um problema no ar-condicionado. E a gente achava, caramba, vai dar problema, só falta fazer calor, né? Porque tudo é motivo, né? Mas isso é desculpa. Isso não... Pessoal, teve problema um dia no ar-condicionado, estava quente, mas deu 97% de aprovação. Aí falar, e quanto foi a pesquisa anterior a essa? Tinha? Não tinha. Que é outra coisa. Não dá nem para avaliar se 97% é bom. Aqui não tinha comparação. Eu acho que é bom 97%, mas quanto é que era antes? Certamente era ruim, mas a falta de parâmetros e a falta de focar em resultado faz com que algumas vezes esse assunto, que é a gestão do conhecimento, caia em desuso. O que ele vai me proporcionar de benefício realmente, né?
As famílias passaram a não precisar vir até aqui. Vocês acham que elas vinham sozinhas? Pessoas simples, algumas vezes, elas vinham, não tinham, os filhos não tinham com quem deixar. Ela vinha com 3, 4 crianças de colo, certo? Aí, ou tinha que pagar alguém para ficar com essas crianças em casa, ou tinham que, eventualmente, ficar esperando lá de fora, porque não podia entrar tanta gente ao mesmo tempo. Então, tem uma série de situações que proporcionaram essa melhoria da qualidade do serviço prestado. E são iniciativas essas que a gente tem que potencialmente e que cabe a cada um de nós a fazer. Algumas vezes, quando a gente faz alguma consultoria nesse sentido, a gente só dá um empurrãozinho, mas a solução está na cabeça de vocês. Porque qualquer atividade consultiva, daqui a pouco a pessoa vai estar fora e vai ficar cada um de nós funcionários. E cabe a nós perpetuar. E nós só vamos perpetuar se for bom, se trouxer resultado. Porque se trouxer resultado, não tem, mas mudou a administração, tudo. Não tem isso que mude. Então, só alguns pontos aí para deixar para a gente pensar. Nenhum sistema, software ou algo similar terá maior relevância do que a atuação junto às pessoas, efetivamente, né, aos colaboradores. Né? Se a gente estiver envolvido em qualquer processo relacionado a esse assunto, e a gente focar a estratégia só em um sistema, numa tecnologia, está fadado ao fracasso. Né? A gente tem que atuar ela como um meio e atuar com o papel, com a importância que ela tem. As pessoas têm que estar no meio desse foco, né? Não só a partir dos conhecimentos que elas possuem, mas também nas inovações, nas melhorias que elas podem propiciar. Eu não quero ouvir as pessoas simplesmente para falarem os problemas que tem no processo, mas para pedir sugestões e coisas que elas podem sinalizar de melhorias, né? Algumas vezes, quando a gente faz brainstorming, as melhores ideias vêm de pessoas que não estão envolvidas com o processo e elas são capazes de dar ideias maravilhosas que fazem diferença. E por fim, né, a mudança começa em cada um de nós. Se nós estivermos predispostos a isso, vai. Se a gente não tiver, não vai. E se não vai, não quer dizer que o processo não vá em frente, porque nós podemos ser atropelados por ele. E aí vai de qualquer forma. Pessoal, eu queria agradecer aí pela atenção de vocês. Quem tiver interesse em ver a apresentação, ou entra no site, né? O site vai estar disponível a apresentação inteira, ou no meu site, eu fico à disposição de vocês. A gente vai ter um intervalo agora? É isso? Tá, obrigado.